Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais uma live trabalhando um assunto super relevante correlacionado à proteção de dados. Hoje o nosso tema é LGPD e a sua relação com os direitos do consumidor. E para trabalhar esse tema junto comigo, eu vou ter uma convidada super especial, a professora Alessandra Matos. Gente, por que é importante nós falarmos nos direitos do consumidor? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela elenca direitos aos titulares de dados pessoais. E hoje, durante a nossa live, nós vamos estar abordando diversos temas correlacionados à proteção de dados e aos direitos do consumidor. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ser um órgão fiscalizador com relação às empresas e também aos órgãos públicos para verificar se, de fato, os direitos dos titulares vão estar sendo observados. Gente, aqui, olha, a professora Alessandra já entrou, deixa eu chamar ela. Oi, professora, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo certo também. Primeiramente, gostaria de agradecer a tua presença hoje, você ter aceito o convite de estar aqui compartilhando conhecimento com a gente. Muito obrigada. Imagina, Eu, eu como que agradeço o convite. prof, tá cortando um pouquinho a tua conexão. Eu vou ver Ai, minha vamos. conexão. Ai. Tenta agora, tenta falar agora. Só um pouquinho, gente. Às vezes acontece esses problemas aqui com conexão. Realmente muito tempo online, então acaba caindo a conexão. Mas a professora Alessandra já vai retornar aqui conosco. Enquanto isso, eu estava trabalhando aqui com vocês a ideia de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ser, sim, um órgão fiscalizador com relação ao tema de proteção de dados. No entanto, o maior e principal fiscalizador vão ser os próprios cidadãos, somos nós que vamos então estar observando no nosso dia a dia se as empresas e também os órgãos públicos vão estar respeitando os direitos do titular. Olha, vou tentar aqui de novo a conexão, acho que agora vai. Oi, prof, acho que agora vai. Vamos ver, vamos ver. Então, primeiramente, eu queria pedir para você, prof, para você falar para nós aqui, para o nosso público, sobre a tua carreira no presente momento, com o que você está atuando. Então, mais uma vez agora, formalmente, obrigada por estar aqui com você, falando desse tema que une um interesse que é um interesse antigo já, que é o direito do consumidor, com uma lei que é tão atual. Então, é que interessante. Nós temos 30 anos de defesa do consumidor esse ano, né? E hoje se relaciona, irá se relacionar com geral de proteção de dados e vai gerar um impacto em todas as relações de consumo. Então, ao que eu me dedico hoje, né? Então, está me chamando de professora, né? Porque eu sou professora por essência, então eu dou aula já há 18 anos, e sempre comecei, na verdade, dando aula de direito civil, é porque quando eu comecei, Bianca, a disciplina direito do consumidor, ela nem era uma disciplina obrigatória, né?
Então, só para vocês terem uma ideia, eu me lembro que eu dava aula numa determinada faculdade, foi uma briga para eu conseguir incluir uma optativa de relações de consumo, né? E eu há muito tempo dizia, gente, mas as relações de consumo, diferente das relações civis, e hoje muito mais, elas são a base de uma economia de mercado. Então, eu sempre dizia, como é que a gente pode estudar tanto direito civil e estudar tão pouco de direito do consumidor, sendo que, essencialmente, a gente tem aí um número gigante de relações de consumo comparado às relações civis, obviamente, no campo dos contratos. Então, eu sou professor, hoje eu trabalho na minha advocacia, eu sou advogada, e eu trabalho essencialmente com direito do consumidor, Bianca, mas eu trabalho para empresas. E as pessoas sempre me questionam isso, porque elas dizem assim, mas não pode ser dizer que você é uma professora de direito do consumidor, sendo que você atende empresas. E eu costumo dizer o seguinte, que a partir do momento em que nós tenhamos empresas bem educadas no que se refere à proteção do consumidor, a gente vai precisar menos dele, né? No sentido de que o consumidor será muito mais respeitado. Então, hoje, toda a minha estrutura de trabalho se baseia numa lógica de compliance de consumo, né? Que é, então, agora nesse momento, terminei uma reunião com um cliente de São Paulo que está abrindo um negócio de oferta de um determinado produto orgânico e ele tem tão enraizado a lógica de proteger os direitos do consumidor que ele está fazendo, antes de lançar o produto, toda a conformidade normativa no que se refere ao atendimento do consumidor. Então, é isso. A melhor forma de proteger o consumidor é respeitando, né? Então, por isso que as empresas precisam realmente se adequar. Eu sou professora em curso de pós-graduação, sou professora da pós de governança jurídica e compliance da FAI Business School. Sou professora do Unicuritiba, tanto na graduação como na pós-graduação também. Como eu disse, eu sou advogada no Zanari Letiakoski Advogados Associados e eu também sou consultora na CMS Compliance Management Solutions, onde lá, então, a gente consegue efetivamente traduzir dentro de uma assessoria, né, essa necessidade de adequação normativa. Na advocacia, a gente também já consegue fazer essa conscientização, né, do quão é importante o respeito aos direitos do consumidor, certo? Hoje eu também presido o Comitê de Ética e Compliance do Banco Fomento Paraná e integro aí tanto a Comissão de Direito do Consumidor da OAB, como também a Comissão de Compliance, certo? Então é isso aí. Além disso, eu tenho gêmeos de 5 anos, gente, que são lindos. Não, Branca, é um currículo muito completo. Por isso que eu estava comentando com o pessoal que a carga de conteúdo que você tem aqui para trazer para nós é muito rica. E eu achei bacana que você comentou essa questão que você acabou de fazer uma reunião com o teu cliente, né? Que antes mesmo dele querer lançar o produto dele, ele já está buscando então se adequar. E daí a gente trabalha com aquela questão do design por padrão, daquela ideia, né, que antes que você lance no mercado, você já está então adaptado às normas, às legislações de uma forma geral, para você realmente lançar um produto que vai te trazer uma maior segurança, mas também para o teu consumidor. Achei muito bacana isso. Exatamente isso, perfeito. Prof, e para a gente começar o tema, eu gostaria de abordar nessa nossa live, como o nosso tempo ele é curto, né? 1 hora passa super rápido. Eu acho que o nosso foco aqui, eu pensei em trabalharmos com os principais direitos do consumidor quando nós falamos em proteção de dados, visto que a Lei Geral de Proteção de Dados elenca diversos direitos. Eu acho que o primeiro que eu gostaria que a prof trabalhasse aqui conosco é a questão do direito à informação que o titular de dados tem. Então, veja só, você sabe que quando a gente fala na questão de como aliar a proteção do consumidor dentro do espectro, né, da LGPD, é um caminho novo, então todos que nos assistem aí, eu gosto de afirmar isso, né, Bianca? O direito ele é tão maravilhoso que a gente se depara com uma lei nova
e que nos abre tantas oportunidades de trabalho, né? Porque a LGPD ela vem realmente incidir em várias áreas. E no que se refere ao direito do consumidor, eu estou muito feliz com o seu convite, por quê? Porque quando a gente olha para a LGPD, a gente enxerga nela, mesmo ali com a ideia de que ela é fortemente influenciada pela GDPR, uma preocupação muito grande com os consumidores, uma vez que, quando a gente pensa em LGPD, a gente precisa pensar o seguinte, né? Nós temos uma norma que foi aprovada no nosso país com um interesse que vai muito além do interesse normativo. Eu não vou fugir da sua pergunta, não, tá? É que eu quero chegar, né, num determinado raciocínio com os que estão aqui nos assistindo, tá? Enfim. Sim. Então, Prof, em eu razão acho de ele uma está travando a tua nosso conexão. país em entrar na OCDE, tá? Então, e para entrar na OCDE, um dos critérios, um dos requisitos é ter uma proteção, uma lei que proteja os dados do consumidor. E o que é interessante, do consumidor não, né? A proteção de dados, que haja uma proteção de dados pessoais. O que é importante nessa ressalva e nessa informação? Vejam só, se o Brasil quer entrar na OCDE, a OCDE tem um comitê, tem vários comitês, mas um deles é o que diz respeito à questão da proteção de dados pessoais e um outro que diz respeito à tutela na internet, tá? Por que é importante a gente saber isso? Porque muitas dúvidas, né, Bianca? Tem gente que ainda fica dizendo assim, mas será que essa lei vai pegar mesmo, né? E a gente viu que houve uma movimentação aí legislativa muito importante, como há tempos a gente não via, essa é uma primeira ressalva. E os especialistas dizem que o impacto da LGPD nas relações comerciais, nas relações de consumo como um todo, ela vai ser o mesmo impacto que teve o Código de Defesa do Consumidor. Esses dias eu tive uma conversa com o professor Fabrício Alves, e aí ele me dizia assim, tá, mas você acha isso mesmo? Eu falei assim, cara, eu acho isso mesmo. Porque a gente vai ver um movimento, um olhar para as relações de consumo e para outras relações também, mas o meu foco aqui é a relação de consumo, como nunca depois dos 30 anos do CDC, a gente viu, certo? Então, eu quero destacar essa importância, o efeito dessa importância, e destacar também um aspecto importante para o consumidor, e aí a gente olha como empresa e como consumidor, que é o fato de que, efetivamente, as sanções ficaram para o ano que vem, mas a gente tem toda uma possibilidade, um arcabouço de possibilidade de responsabilização civil já com a entrada em vigor da lei. Então, isso é importante a gente saber para entender, para os que nos ouvem entender, que existem interesses de mercado em torno da LGPD. A LGPD ela não é só mais uma lei que entra em vigor no nosso país. Não, existe uma grande estrutura em torno de tudo o que move a LGPD. Até porque vocês que estão estudando aí, como eu, como a Bianca, porque a gente está estudando a LGPD, né? Cada dia a gente aprende mais um pouquinho sobre ela. Vocês já devem ter visto aquela máxima de que os dados são o novo petróleo, né? Todo mundo já ouviu isso. Eu gosto de usar uma outra expressão que vem de uma professora, inclusive, da Universidade de Harvard, nem é do direito, é da administração, que ela fala sobre o capitalismo da vigilância. Porque hoje nós vivemos no capitalismo da vigilância. E olha que fabulosa essa expressão. O ano passado eu ouvi uma palestra do ministro Vilas Boas Cuevas, e ele usou essa expressão, o capitalismo da vigilância, para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, os dados hoje, eles subsidiam o mercado, né? Eles são o próprio mercado. Então, é por isso que é tão importante esse olhar sobre esta lei, e quem se dedica a trabalhar tanto em prol do consumidor como em prol da empresa, precisa efetivamente saber tudo que envolve os aspectos econômicos dessa lei também.
Mas vamos começar então pela análise. O primeiro que você me perguntou é sobre a confirmação de existência, é isso? Desculpa, eu Oi, perdi. Prof, isso, sobre o direito do titular à informação, que daí está correlacionado também lá com o princípio do livre acesso, para explicar melhor. Então, vejam só. Eu costumo dizer que muitas das regras que estão ali já positivadas dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, elas, de certo modo, já foram tratadas pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Por que isso? E eu gosto de afirmar isso, porque como a gente vai fazer aniversário esse ano de 30 anos do CDC, e a gente às vezes olha para ele como já alguém que não faz tanto sentido, uma norma que talvez já esteja ultrapassada. E não, né? Muito pelo contrário. O que a gente tem é uma norma que já trabalhava vários aspectos, e a questão da informação é muito importante, porque o código traz, o CDC traz a informação tanto como um princípio regente das relações de consumo e também como um direito básico do consumidor. E o que acontece quando a gente joga esta realidade para dentro da Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, primeiro é aquela que esta lei traz a todos os cidadãos, a gente está fazendo o recorte do consumidor, mas ela traz a todos os cidadãos a possibilidade de controlar os seus dados pessoais na esfera digital, né? Onde nós acabamos de ver que ela é formatada em torno da informação. Então, hoje, como nós temos uma economia que é formatada em torno da informação, né? E esta economia se alimenta fortemente nos dados pessoais, fica apagando aqui a telinha do meu celular, sem dúvida alguma, há uma preocupação, então, aí do próprio legislador do CDC em trazer de forma muito proeminente, de uma forma muito destacada, a proteção dos dados do consumidor, certo? Então, nós vamos sempre invocar o direito à informação como um direito muito básico diante do acesso aos dados. Todos os direitos, na verdade, eu diria, Bianca, né? Por mais ele a gente ter especificamente, mas todos os direitos que o artigo 18 da LGPD traz, ele está embasado, né, neste direito maior aí, que é o direito à informação. Sim, com certeza. E essa questão que a professora comentou com relação ao direito, né, que agora foi mais enfatizado com a LGPD da autodeterminação informativa, muitas pessoas não tinham se atentado ainda que possuíam esse direito, porque eu acredito que assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio ressaltar que você possui esse direito. Mas igual a professora comentou, o próprio CDC já trazia essa proteção. Então, eu acho que agora, na realidade, é realmente trazer uma questão de cultura maior com relação a essa questão de proteção dos direitos que envolvem aí o titular de dados. Falando ainda sobre os direitos do titular de dados, prof, eu gostaria que você comentasse um pouco com relação a esse princípio do livre acesso que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Veja, então a gente sabia que os nossos dados estavam por aí, e o que você falou, né? A gente não tinha nem consciência do poder que nós temos, e isso é muito doido, porque os dados são nossos, né? Mas a gente perdeu a consciência de como esses dados têm uma influência no mercado. Então, o direito do livre acesso, na verdade, ele traz de volta a ideia de que todo titular possui o direito de confirmar a existência de tratamento dos seus dados pessoais e de acessar os seus próprios dados pessoais, né? E o que a lei reforça é justamente a vedação de oposição a esse direito, né? E tanto um direito, né, tanto o direito que a LGPD traz de confirmação da existência como do acesso aos dados, são desdobramentos do princípio da transparência, que, de novo, né, é um direito que já estava lá positivado também no Código de Defesa do Consumidor,
E eu digo positivado num duplo aspecto, porque também a transparência aparece como princípio regente das relações de consumo e direito básico do consumidor. Veja como que o legislador fica ali, ó. Gente, a transparência, a transparência. E da transparência se projetam vários outros direitos, né? E vários outros princípios. A boa-fé objetiva, por exemplo, que passa... Ninguém falou de boa-fé objetiva ainda, em termos de LGPD. Mas, gente, a LGPD e os direitos que a LGPD consagra são essencialmente vinculados à ideia de boa-fé, né? Então, o direito de acessar os meus dados, eles são a própria composição, eu diria, da lógica do sistema brasileiro de tratamento de dados pessoais, né? E aí a gente vê autores como a Viviane Maldonado, por exemplo, enfatizando, né, a necessidade, comparando inclusive com o Reino Unido, de que forma isso aparece lá, para que a gente instale essa consciência de que a partir de agora as portas, Bianca, estão escancaradas, né? Não existe mais. Você lembra que eu sempre falava para os meus alunos assim, ó, aquela ligação que a gente recebia, eu nunca me esqueço, uma vez eu recebi uma ligação do Banco Itaú, e hoje eu sou até correntista, mas na época eu não era correntista. Eu me lembro que a pessoa ligou para mim, atendi o telefone, na época em que ainda pessoas falavam com a gente, né? Porque hoje a gente recebe a ligação de um robô, mas eu lembro que eu atendi o telefone e a pessoa me disse assim: olá, boa tarde, senhora Alessandra, meu nome é fulana, eu estou ligando do Banco Itaú porque a gente tem aqui um seguro e blá, 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 blá. E eu perguntei assim para ela: peraí, quem te deu meu telefone? E aí ficou um silêncio do outro lado, né? E a gente ficava nessa situação. Gente, quem é que deu o meu telefone para essa moça lá no Banco Itaú, né? Porque a gente não tinha, e não temos ainda, não tinha, não temos, a lei só vem para garantir, nós ainda não temos o controle sobre isso, né? Mas, sem dúvida alguma, se você me pedisse assim, ó, no que se refere à afirmação, né, dos direitos que a LGPD traz dentro da perspectiva da relação de consumo, o que você destacaria? Eu destacaria a transparência, né? Porque, sem dúvida alguma, é um direito, é um princípio que vem muito forte na orientação do legislador, tanto dentro do Código de Defesa do Consumidor e agora refletindo diretamente nas relações de consumo na perspectiva da LGPD. Eu vou dizer mais, Bianca, eu vou dizer que a partir da LGPD a gente vai ver o que a gente chama de virada de Copérnico do consumidor, né? O consumidor moderno, ele já é um pouco assim, né? Ele já se tornou ele já tomou consciência efetivamente da sua importância, porque hoje a gente tem aí um consumidor digital, né? A gente tem um consumidor muito ciente dos seus direitos e que busca esses direitos e que as ferramentas todas estão colocadas e ele sabe muito bem usá-las. Então, essa ideia do acesso, da transparência, ela é muito coerente, né? E ela se traduz dentro da LGPD como um importante, como é que eu vou dizer, como se o consumidor tivesse, né, na transparência uma segurança, né? É a partir dela que ele vai conseguir fazer valer todos os outros direitos que a LGPD traz. Sim, e com relação a isso que você comentou, Bru, eu acho que essa questão de você receber ligações indesejadas e você realmente perguntar da onde que a empresa pegou o teu contato, isso acontece diariamente, essa situação. E eu acho que realmente a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para asseverar esses direitos que nós já tínhamos, mas que agora parece que as empresas acordaram que realmente vai ter uma fiscalização com relação a isso. Porque eu consigo enxergar
uma correlação muito importante entre o princípio da transparência e aí o princípio da qualidade dos dados, também correlacionado com a base legal. Como que você está tratando esse dado? Você tem base legal para isso? Como que foi coletado? Então, é realmente uma outra perspectiva. E sobre isso, eu gostaria que a professora comentasse com a gente quão relevante é para as empresas se preocuparem com o princípio da qualidade, porque nós temos visto notícias extraordinárias, realmente de empresas que não estão se dando conta da importância do princípio da qualidade e como isso é prejudicial não só para a empresa, mas como um todo, né? Ela gera um prejuízo ao consumidor e à empresa sobre a visibilidade dela. Então, eu gostaria que a prof comentasse mais sobre isso. Veja só, o que a gente viu ao longo desses anos todos, né, de evolução e de aproveitamento dos dados, porque eu costumo dizer que até a edição da LGPD, e repito, né, gente, eu gosto também de afirmar, né, Bianca, que, ok, a LGPD, ela, na verdade, o que ela faz é pontuar a necessidade de proteção dos nossos dados pessoais, mas antes dela, nós tínhamos aí já grandes e importantes normas que protegiam os nossos dados pessoais. A gente pode referenciar a própria Constituição Federal, a gente pode falar do próprio Código Civil, quando tem lá no artigo 21 a imposição de um direito à vida privada. Nós temos o Marco Civil da Internet, que também regulou, e aí no âmbito, inclusive, penal, algumas normas também que enfatizam a necessidade. Então, para mim, o que a LGPD traz de muito importante, na verdade, é a cultura, né? Porque ela vem, ela chega chegando, a LGPD ela chega chegando. Então, ela traz em torno dela, e repito, lembrem, isso porque não é só mais uma lei, é uma lei que tem, a gente olha para a LGPD sempre holisticamente, ela tem como se ela tivesse vários braços, tem vários interesses, né, dentro da LGPD. E o que a gente podia dizer é o seguinte, até então os nossos dados, eles eram usurpados, então eu já não sei mais para quem eu forneci, e aí fica uma outra questão interessante. Uma vez eu assisti uma aula do professor Atílio Braga, que você deve conhecer. Conhece o professor Atílio Braga? Não, não conheço. Especialista lá do NPD também, do Instituto Nacional de Proteção de Dados. E ele fez um exercício na sala que eu não me esqueço. Ele pediu para as pessoas darem o cartão de crédito para ele, né? E eu vi as pessoas todas incomodadas, assim, né? E, enfim, alguns deram. Eu lembro que ele, antes da fala, ele disse assim, eu vou pedir o teu cartão, você me dá, por favor, porque senão vai ficar feio ali, porque eu tenho medo das pessoas não darem o cartão de crédito, né? E foi isso mesmo, ali no momento as pessoas ficaram, né, eu dei, ali, não, toma aqui o meu cartão, tá? E algumas deram, tá? Era uma sala que tinha, sei lá, 40 pessoas, 4, 5 deram só o cartão de crédito ainda numa uma insistência dele. Enfim, ele tal, né, continuou a aula, tal. E aí, ele fez o seguinte raciocínio, Bianca. Ele disse assim, ó, que engraçado, né? Vocês ficaram a sala inteira, todo mundo receoso aqui. Eu tive que combinar com 3 pessoas antes, então só 2 deram, porque dos 5, 3 eu tinha combinado antes para me dar o cartão de crédito. Mas quando você vai fazer uma compra na internet, você coloca todos os seus dados do cartão lá. Não é doido isso? Isso é maluco. Então, por que eu digo a ideia assim, de uma mudança de cultura? Porque nós também não estávamos muito preocupados até tomar consciência do poder que os nossos dados têm. E aí a ideia do princípio da qualidade é justamente cultural, porque a partir de agora, né, eu preciso ter em mente como empresa, principalmente, avaliar quais dados eu preciso efetivamente guardar, né? A finalidade desses dados, certo? E você sabe, Bianca, que na minha experiência lá dentro da empresa, quando a gente vai falar de LGPD, e eu não tenho mais hoje como falar em compliance sem falar em LGPD, então agora, né, a gente tem colocado, agora não, a gente já tem feito esse trabalho há algum tempo, mas enfim, agora as próprias empresas estão buscando, agora elas viram que a gente tinha razão, né?
E quando a gente entra nesse assunto da avaliação da qualidade dos dados, assim, tá, mas eu não vou mais poder pedir esse dado? Eu falei, mas por que você precisa desse dado? Para que para o seu negócio isso importa? Então veja como a mudança ela é cultural, né? Porque as pessoas estão tão acostumadas para qualquer coisa que se vá fazer, encher um cadastro de dados que não são necessários, que a partir de agora, e por isso é que eu digo que o impacto da LGPD será muito próximo ao impacto do Código de Defesa do Consumidor, né? No que se refere a uma tomada de consciência daquilo que realmente é relevante, daquilo que realmente importa para a minha atividade empresarial, certo? Semana passada eu recebi uma ligação de uma amiga que faz parte, enfim, de um grupo de mulheres empresárias que eu faço parte, e ela me disse assim, ó, Alessandra, eu vi que você ia falar, porque eu nem me lembro aonde que eu ia. Eu ia fazer justamente, não era uma live, era um webinar ali para um grupo de empresários sobre a LGPD. E ela falou assim, eu acabei de abrir um e-commerce e eu estou preocupada, porque ela falou assim, eu acho que eu vou ter que dar uma olhada nessa lei, né? E ela falou, daí eu falei para ela assim, você vai ter, Elisa, o nome dela, eu falei, sim, Elisa, você vai ter que adequar o seu e-commerce à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, veja, e ela tem um e-commerce muito pequeno, mas é isso que é o bacana, né? Olhar e ver, olha, isso é para mim também, né? Então, a gente vai ver a questão, o princípio da qualidade, ele é muito atrelado à necessidade de uma mudança de cultura. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Sim, e realmente trazer, né, essa perspectiva para não só as empresas, né, também os órgãos públicos entram nisso, mas aqui que nós estamos focando com relação ao CDC, né, falando das empresas, é trazer essa perspectiva realmente da minimização. Quais são os dados necessários para você prestar aquele serviço específico, para você ofertar aquele produto, entregar aquele produto? E assim, eu tenho já percebido que alguns sites estão fazendo isso, e é muito bacana quando você consegue enxergar essa transformação, essa questão do direito vivo, né? De você ver aquela aplicação de fato. Esses dias eu entrei num site, eu achei muito interessante, que eles colocaram realmente aquela questão do consentimento granular, mas muito especificado. Eu conseguia ter noção de tudo o que eles iriam fazer com os meus dados e poder escolher, então, se eu ia receber informações apenas deles, se eu ia receber dos parceiros, eles também já informando quais seriam os parceiros, várias opções. E isso eu, assim, me vi ali, realmente uma transformação. Isso é bacana. E eu sempre também trago, comento com o pessoal, é realmente dessa perspectiva da gente mudar, porque essa questão do cadastro que você falou, ela é real. Se você pergunta para qualquer pessoa do comércio, ela vai querer fazer uma ficha completa. E não precisa. Você vai ter que realmente parar e pensar no teu negócio. O que o teu negócio precisa de dados? Porque quanto mais dado você pegar, maior o teu risco. Por quê? Porque é maior ali a tua responsabilidade, né, como empresa. Em relação a isso, prof, eu queria que você comentasse sobre um direito que também está correlacionado com o CDC, que a LGPD traz, que é esse ônus da prova, que a Lei Geral de Proteção de Dados traz com relação ao controlador, para você comentar um pouco aqui conosco. O que é interessante falar em ônus da prova? Quando eu falo, porque a gente tem um ônus opilégis aí, né, que a LGPD traz. E eu me lembro, Bianca, que quando o código o Código de Defesa do Consumidor ele foi publicado, o quanto havia a necessidade de discutir inversão do ônus da prova. Se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver quantos livros e quantos artigos foram produzidos sobre inversão do ônus da prova logo após e alguns anos que se seguiram aí depois da edição do Código de Defesa do Consumidor. Por quê?
porque aquilo foi revolucionário. Eu sempre digo que o CDC é um código à frente do tempo dele e é um código moderno, tanto que está aí, a gente pode usar. E o grande problema é que muitas vezes não se conhece adequadamente para poder usar da melhor forma. E aí eu me lembro que vários livros foram publicados, vários artigos apareceram, né? Tá tocando o interfone, vamos fazer de conta que a gente não está em casa, tá bom? E aí o que acontece? Por que isso? Porque a gente via a necessidade de discutir e de absorver a inversão do uso da prova. E o que a LGPD fez foi trazer... E aí, veja, o código trouxe lá tanto um caso de opilegis, quanto um caso de opiures, né? De inversão opilegis e opiures. E isso virou uma coisa agora tão forte e já tão mais disseminada que a LGPD também reflete isso, né? Falando como você mencionou na questão da inversão no caso do controlador em relação ao controlador, e o que isso impõe. O grande reflexo disso, sem dúvida alguma, uma atenção. Né? Uma atenção, uma necessidade, e isso a gente também lá dentro das empresas tem falado muito. Né? Por quê? Porque, efetivamente, quando essas discussões chegarem, nós vamos ver chegando muito rapidamente no Poder Judiciário, nós vamos ver o quanto essa menção normativa da inversão faz diferença na afirmação do direito. Eu vou dizer que o Código não teria conquistado, o Código de Defesa do Consumidor não teria conquistado o espaço que conquistou se não houvesse a cautela dos legisladores lá do início em trazer de uma forma tão festejada e de uma forma depois tão evidente essa possibilidade de inversão. E eu achei realmente muito interessante essa questão de a LGPD ela ressaltar isso. Trazer, olha, o ônus cabe à empresa, que é então a controladora dos dados. Ela vai ter que comprovar que ela tomou todas as medidas técnicas e administrativas cabíveis, que ela realmente fez treinamento para todos os funcionários, informou como que deveria ser a adoção ali do dia a dia do trabalho com relação à proteção de dados. Ela vai ter que se precaver dessa forma, porque não adianta apenas você ter uma política boa de privacidade no teu site e você não ter isso na prática, Ou não ter dentro da tua empresa. Isso, e você não treinar o seu funcionário, né, o seu colaborador. Uhum. E que é interessante na Lei Geral de Proteção de Dados. E é por isso que eu digo que não tem mais como falar de LGPD sem falar de compliance, né? As duas coisas hoje estão absolutamente ligadas. Porque tudo isso que você referenciou estão absolutamente vinculados à lógica do compliance, né? E a gente diz o seguinte, você pode... Porque, veja só, a gente só está falando de um aspecto muito jurídico, mas como todo mundo sabe, a LGPD tem um aspecto de segurança da informação, né, de tecnologia da informação, que é muito importante, né? Não, uma coisa, inclusive, não dá para existir sem a outra. Esses dois aspectos, é uma lei essencialmente híbrida, né, no que se refere ao aspecto jurídico e de segurança da informação. E aí, o que é importante reforçar nesse aspecto? Que você pode, por exemplo, né, Bianca, enfim, investir, você como empresa, investir nos sistemas mais modernos de segurança de dados, né? E se você não treina o que está lá na ponta, tanto que tem, não sei se vocês já viram, que tem um desenho que eu gosto muito de usar, eu acho que eu até usei numa palestra que você assistiu, minha, que era um ringue, né? Que de um lado tem o sistema ali de segurança da informação, toda a lógica da tecnologia da informação, e de outro tem o call center lá na ponta, né? Fazendo besteira. Por quê? Fazendo besteira porque não foi treinado. Você falou que recebeu, que viu aí em algum lugar a questão do consentimento granular ali e tudo mais. Eu fui fazer exame de sangue há alguns dias atrás. Vou até dizer o nome do laboratório, porque eu vou fazer aqui uma menção positiva. No Frischmans, no laboratório Frischmans, aqui de Curitiba. E quando eu sentei ali, a moça de plano me deu um termo de consentimento, né?
E eu não sei se você vai entender isso, Bianca, mas eu acho que você deve estar se sentindo como eu, porque está estudando isso também. A gente fica felizinha, assim, né? Sim. Quando vê esse tipo de coisa, porque, na verdade, o que a gente vê é que tantas leis nesse país, né, existem e a gente não as vê na prática. E aí, quando a gente vê, então, pega na mão a lei, porque e aí, o que, que me chamou a atenção? Além de ter um termo de consentimento, eu fiquei muito impressionada com o treinamento da menina. Porque, obviamente, que ela não tem como, não tem ideia de que eu sei daquilo que está ali, certo? E ela explicou tão perfeitamente aquilo que eu fiquei muito impressionada positivamente, assim, né? Eu vi, olha, isso é um trabalho de compliance bem feito, porque adianta o Frischmans investir uma fortuna, né, em sistema de proteção de dados, se a moça ali que está ali, que é ela que faz a coleta, né? É ela que coleta os meus dados. Ele não tem noção de como as coisas funcionam. E ela fez até um resuminho, ela falou da lei, que era uma lei. E isso não foi exatamente agora, né? Isso já faz um tempo. Recebi também no escritório, o escritório em que eu trabalho atende uma grande rede paranaense também, e a gente recebeu dessa empresa um comunicado de necessidade de adequação à LGPD, já que somos parceiros. Então, hoje eu recebi, achei muito engraçado, recebi no meu e-mail a nova política do Quem Disse Berenice. Olha isso. Nossa, esse eu... Eu recebi hoje e eu acho tudo, eu guardo todos. Fico colecionando ali porque eu acho fabuloso, né? Essa conscientização. Essa conscientização. Por isso é que eu disse, pessoal, a LGPD é uma lei de mercado, né? É uma lei que está aí, que veio, que vai ficar e que vai mudar completamente a nossa concepção em relação àquilo que hoje é o nosso bem maior, numa lógica de mercado, que são os dados pessoais. Sim, e eu acho importante essa questão que, assim, as pessoas perguntam, né? Principalmente os pequenos empresários, as microempresas, acabam perguntando, ah, mas eu também preciso me adequar? E assim, esses dias eu vi na prática, há um tempo atrás, o meu marido ele tem uma microempresa e ele recebeu um e-mail da Volvo, porque ele presta o serviço para eles. E a Volvo encaminhou para ele, que agora ele vai ter que encaminhar para a Volvo ali um novo cadastro com a política de privacidade da empresa dele, para então poder continuar no cadastro como fornecedor. Então, assim, é uma cadeia. Se você não se adequar, você vai apenas se prejudicar, você vai fechar portas se você for contra a maré. E essa questão realmente que você comentou da gente ver no dia a dia, isso traz uma felicidade, porque igual você falou, tem muita lei que existe, a gente não vê efetividade. E essa questão da cultura, o pessoal fala, ai, mas vai demorar muito tempo. Não importa quanto tempo vai demorar. Se cada um fizer um pouco, cada um realmente se preocupar de fato com isso, vai dar certo. A cultura, ela realmente é com o tempo, mas todo mundo tem que pensar nela e tem que fazer algo a respeito. Então, assim, eu acho que essa questão cultural que a professora ressaltou, ela é muito importante e não tem como mais a gente trabalhar de forma dissociada a proteção de dados e o compliance. Porque essa questão do treinamento já foi comprovado, né, que muitos incidentes vão ocorrer, por quê? Por causa da falta de treinamento adequado para o funcionário. Então, isso coloca em risco a atuação toda daquela organização, por causa de algo tão simples seria você, ali na tua rotina da empresa, estar fazendo treinamento, estar mandando cartilha a respeito desse conteúdo, porque você também não pode pensar como empresa que um treinamento que você vai dar é suficiente, né? E realmente você tem que trazer uma Isso, nova perspectiva. exatamente. E uma outra coisa que você falou, só para emendando o raciocínio, eu gosto quando a gente consegue fazer bate-papo assim, que a gente consegue ir juntas desenvolvendo o raciocínio, né?
A questão do valor, tá? Que hoje a adequação à LGPD traz. Você disse assim, olha, não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho do negócio, todas devem estar adequadas, né? Esses dias também eu vi assim, uma mensagem dizer tudo aquilo que está abaixo do sol tem que se adequar, exatamente isso. E aí a gente uma questão interessante que eu digo do valor que isso traz para a empresa, que é essa perspectiva de proteger-se algo, um valor que é o dado pessoal, mas a empresa se projetar com base nisso. Né? Ou seja, ó, dizer para o consumidor, por isso que eu digo um valor que a empresa coloca, dizer para o consumidor, olha consumidor, eu me preocupo com os seus dados e por isso eu me adequei à lei. Né? Nós enxergaremos, como nós da área do direito, a gente já se acostumou. Veja, nós ficamos felizinhas ali de receber, né, ver as coisas se adequando. Mas isso para o consumidor, a partir do momento que isso passar a ser parte da nossa cultura, isso vai ter um selo, né? Vai vir um carimbinho na empresa, né? Como algo positivo para o consumidor, para os concorrentes, para os stakeholders como um todo dentro dessa perspectiva de proteção de dados. Então, isso traz valor. E aí, Bianca, você tem uma lei que, uma vez cumprida, consegue projetar valor para a empresa, isso é sensacional. Por isso que a lógica de mercado fica tão evidente nesta lei. Né? É como se fosse... Não tem o selinho verde lá das empresas que são... enfim, que protegem lá o meio ambiente e que a gente tem nichos. Veja que a gente precisa entender que toda a lógica de consumo dos millennials, por exemplo, ela é toda baseada em valor de marcas, né? Não se consome mais por consumir. Nós escolhemos as organizações que vamos consumir a partir de valores que essas organizações têm, que tem a ver conosco, né? E cada vez mais isso vai acontecer. Então, a LGPD ela traz isso também. Todas têm que se adequar, sim, todas têm que se adequar. Mas aquelas que conseguem projetar essa proteção de dados no seu relacionamento cotidiano com o consumidor, tenho dúvida que serão muito diferenciadas no mercado. E é por isso você mencionou a Volvo. Esse cliente que eu falei é um grande cliente. Nós vamos ver as grandes empresas já muito tranquilas em relação a isso, porque elas entendem o valor que essa adequação traz. Você concorda comigo? Sim, com certeza. Essa questão realmente de você buscar implementar isso como cultura dentro da organização, ela vai ser um diferencial de mercado. Porque, igual você falou, nós buscamos valores. O consumidor, ele é totalmente diferente daquele consumidor de 10 anos atrás, principalmente por causa dessa era digital, que veio com tanta força, onde você tem tantas informações e o nicho das empresas, hoje você tem muitas opções de mercado. Então você realmente vai escolher aquela com qual você se identifica e aquela que vai te trazer segurança. Eu, particularmente, tem algumas empresas que eu vi que ocorreram alguns incidentes de vazamento de dados, isso já me fez ali a questão de criar um receio com relação àquela empresa e de não buscar contratar. Quando eu fui escolher entre fazer um cartão do Banco Inter e do Nubank, que são aí esses bancos digitais, eu escolhi o Nubank. O Inter já teve vazamento. Quando você vai, por exemplo, ver a questão até mesmo de marcas super famosas como a IP, que teve vazamento de dados, nunca mais participei de nenhuma promoção. Falei, não vou mais, não dá. É isso mesmo. Então isso impacta. O consumidor ele tem memória. O consumidor tem memória e tem cada vez mais memória, né? Sim, e tá tão fácil essa questão também das informações na internet, né? Agora eu tô vendo realmente na imprensa começar a divulgar mais com relação à proteção de dados, mas eu acho que cada vez mais
isso vai fazer parte do nosso dia a dia, até porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, uma das atribuições dela está escrito que é promover o conhecimento às normas de proteção de dados à população. Então, eles vão trazer essa questão cultural muito forte. Eu acho que realmente as empresas elas têm que trazer essa nova perspectiva. E sobre isso, prof, eu queria saber a tua opinião sobre um direito aqui do titular que eu acho muito relevante e que vai ser uma luta para que todas as empresas respeitem, que trata-se do direito de eliminação. Sim. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dele, porque ele traz um pouco de polêmica ali. Sim, e ele traz justamente a polêmica, por quê? Porque a própria, como é que a gente vai dizer, o próprio processo de eliminação, né, dos dados não é um processo muito simples, né? E vejam só, eu até vou falar disso com uma outra questão que é a lógica da portabilidade, né? Que também eu acho tão interessante, porque a gente falava em portabilidade. Se você vai lembrar disso, né, Bianca? Mas por muito tempo nós fomos vinculados a algumas organizações por uma cláusula contratual de fidelidade, né? Lembra disso? A gente contratava, por exemplo, uma TV a cabo e aí a gente tinha que cumprir uma fidelidade de tanto tempo, né? Enfim, e aí veio a lógica da portabilidade e mudou isso, e é o que acontece com os dados também. E a questão da eliminação, se eu pudesse pensar, já que o nosso tempo está acabando, a grande questão da eliminação dos dados, sem dúvida alguma, e agora falando para a empresa, né, muito mais, é de que forma, porque, enfim, a empresa ela vai ter que justificar, porque tem situações que ela não consegue, a mesma lógica lá da anonimização, né, dos dados. E aí o que acontece? A gente vai, talvez aí seja o grande cerne, a gente vê, e eu não sei se você concorda comigo, mas eu também já consigo visualizar alguns pontos mais conflituosos, onde efetivamente vai gerar um número maior de conflitos judiciais, se a gente for jogar lá para a lógica judicial da questão, e a eliminação, sem dúvida alguma, é uma delas, justamente porque, em muitos casos, envolve conduta do controlador, o detentor dos dados, que efetivamente vão um pouquinho além da questão só como é que eu vou dizer? De conseguir eliminar. Eu assisti uma aula uma vez do professor Rodrigo Marques, nosso mestre aí da proteção de dados, e ele disse assim, ó, que a questão da eliminação ela é tão complicada que existem empresas hoje que trabalham com softwares que não permitem a eliminação. Tá? Então, os softwares mais modernos, eles permitem já a eliminação. Você mantém, por exemplo, as informações. Você consegue manter o software, manter ali, né, o que se tem em relação ao resto e elimina aquilo que for requerido. E ele disse só que existem softwares que não permitem a eliminação. O sistema operacional não permite. E aí eu me lembro que alguém fez uma pergunta, tá, daí nesse caso, né? Se há uma determinação judicial, por exemplo, do cara eliminar, o cara vai ter que eliminar o sistema. O cara vai ter que eliminar o sistema. Por isso é que, às vezes, Bianca, nós nem alcançamos esses aspectos de TI no nosso discurso e eles também são muito importantes, né? Porque a gente, no nosso cotidiano, no nosso próprio métier, a gente não consegue alcançar isso. Então, veja o quanto é sensível a questão da eliminação dos dados, né? Que é um direito que está garantido, mas que no aspecto operacional pode, sem dúvida alguma, gerar uma série de conflitos. Não, e até a questão, se você compartilhou esse dado, você como controlador compartilhou o dado com o operador,
uma empresa terceirizada, como por exemplo aí até uma empresa terceirizada de TI, uma empresa terceirizada de contabilidade, se o titular de dados faz essa requisição e você não tem ali a obrigação legal mais de manter aquele dado, você ainda tem que comprovar que não tem como apagar totalmente esse dado, porque, por exemplo, na base de dados do operador isso não é possível. Você vai ter que trazer essa questão. Porque o principal que você falou, a dificuldade é operacionalizar esse direito. Isso. Essa questão que eu acho que vai ser a maior e que vai trazer uma nova perspectiva de pensamento para as empresas no tocante ali à parte de TI, a parte de software, como a empresa opera, de trazer essa nova perspectiva mesmo. Eu acho que é até uma questão de modernização, né? Porque você vai ter que se adequar e realmente buscar ter ali programas mais factíveis com a era digital. Você vai ter que mudar o pensamento da empresa com relação a essa atuação. Prof, olha, já tem um elogio aqui para você, olha, da Isabela. A prof. Alessandra é top demais. Prof, com relação aqui ao nosso tema de hoje, já está encerrando o nosso tempo, porque daí o Instagram ele encerra aqui a nossa live, eu quero deixar gravada. Mas já fica o meu convite para a gente fazer uma parte 2, uma continuação da nossa live, que tem muito assunto ainda para falar sobre LGPD e direito do consumidor. Tá bom? Então, assim, É uma honra fazer a missão, parte 2 da missão. não, obrigada mesmo pela participação. Eu deixo aberto se alguém quiser mandar alguma pergunta, ainda dá tempo aqui de responder, mas eu quero te agradecer imensamente por você dedicar teu tempo aqui para nós, trazer tanto conhecimento, e já fica o meu convite para a gente marcar uma segunda live para continuar falando sobre esse tema. Vamos marcar, Bianca. Estou à tua disposição, tá bom? Obrigada de coração. Muito obrigada. Agradeço a todos que participaram, que viram aqui a live. Para quem não conseguiu assistir, vai ficar gravado lá no IGTV. Obrigada, prof. Até mais. Até mais. Obrigada.